Olá, aqui é o professor Ari e hoje nós vamos iniciar o estudo das concentrações. Bom, existem vários tipos de concentrações, nós vamos dar uma olhadinha nelas uma por uma, só que antes de entender essas concentrações que faz parte dos cálculos químicos, nós temos que relembrar uma coisinha. O que são soluções? Bom, todo mundo lembra que as soluções são misturas homogêneas, né? Ou seja, sistemas homogêneos, que são formadas por uma ou mais substâncias dissolvidas numa outra em maior quantidade, certo? Ou seja, o soluto dissolvido no solvente. A gente sabe que o nosso solvente universal está aqui do nosso lado, né? Que é a água. Né? Então, geralmente, uma solução é algo dissolvido em água. Geralmente, porque nós podemos ter outros tipos de solução. Certo? E aqui nós temos as soluções mais comuns que nós conhecemos. Por exemplo, nós temos soluções sólidas. Estão vendo aqui? Que são as ligas metálicas. Então aqui nós temos várias ligas. Olha só. O bronze, certo? O latão, as ligas de alumínio, o aço, né? Outros tipos de liga de alumínio. Aqui são as mais simples, aqui são as mais complexas, né? Ferro fundido, né? Cobre. Então nós temos vários tipos de ligas, certo? Tá? Então nós temos que perceber que uma solução sólida ela não é transparente como as outras seriam, né? Mas é um diferencial que as outras têm. Tá? As outras geralmente são transparentes, mas a solução sólida não é transparente. Tá? Bom, outro exemplo é a solução gasosa, que está aqui no canto, ó, que nem o ar que a gente respira. O ar que a gente respira é uma mistura de O2, N2 e argônio, então também é uma solução gasosa. Né? Certo? Aqui nós temos soluções líquidas, que nem, por exemplo, o álcool do nosso posto de gasolina, onde tem álcool e água, não é mesmo? Então nós temos uma solução líquida e as soluções mais comuns, que são aquelas formadas por sólidos e líquidos. Não é mesmo? Que nem, por exemplo, os sais minerais dissolvidos na água, ou então as substâncias dissolvidas num chá. Então são soluções que nós temos uma mistura entre sólidos e líquidos. Então, se a gente sabe o que é uma solução, a gente sabe que a gente tem duas partes. A gente tem a parte do soluto e a parte do solvente. Né? Então, definindo, solução é soluto mais solvente, onde é uma mistura homogênea e transparente, certo? Onde o soluto é um material que irá se dissolver, solvente é um material que fará a dissolução, certo? Então, a gente percebe que o solvente é sempre aquele que vai estar em maior quantidade, porque senão não tem como algo em menor quantidade dissolver algo que está em maior quantidade, não é mesmo? Aí nós temos algumas siglas. M é a massa total, a massa da solução, ou seja, M1 mais M2. Mas o que é M1? M1 é a massa do soluto e M2 é a massa do solvente. Você sabendo essas siglas aqui vai ajudar muito você, certo? Deu para entender? Então agora que a gente sabe o que é uma solução, a gente pode dar início. Bom, quando a gente tem uma relação entre quantidade de soluto, de solvente e solução, nós temos as famosas concentrações, né? E nisso, o que a gente vai estudar? A gente vai estudar a densidade de uma solução, vai rever na realidade, né, porque vocês já viram isso, concentração comum, título e porcentagem em massa, ppm e ppb e concentração em mol por litro. Nós veremos todas essas daí. Então, começando pela densidade. Todo mundo sabe que densidade é uma relação simples entre massa total e volume total, não é isso? Então, a massa de toda a solução dividida pelo volume de toda a solução. Geralmente, a densidade, né, relaciona o quê? Relaciona-se com a água. Tudo que fica boiando na água tem uma densidade baixa. Tudo que afunda na água tem uma densidade alta. Então significa que a densidade é uma relação entre massa e volume, onde a nossa água é um padrão. E a gente sabe que a densidade da água pura, né, é considerada 1 grama por centímetro cúbico, que equivale a 1 quilo por litro. Certo? Então esses são valores que vocês têm que ter em mente. Tendo isso em mente vai facilitar bastante daqui para frente.
certo? Vamos fazer um exemplozinho? Determine a densidade de uma solução de NaOH contendo 4 gramas de soluto e 1 litro de água. Bom, primeiramente, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que achar a massa total, certo? Tá? Eu tenho a massa do soluto, mas eu tenho a massa do solvente, mas eu sei que eu tenho o quê? 1 litro de água. 1 litro de água é 1 quilo, ou seja, 1000 gramas. Se eu tenho 1000 gramas, é só somar, né? Os 1000 gramas do solvente com os 4 gramas do soluto deu 1004 gramas. Se eu sei a massa, eu também sei o volume, porque está escrito aqui, ó, 1 litro de água, não é mesmo? E aí o que eu quero? A densidade. Jogo na formulinha, né? D igual a M sobre V, substituindo, vai ficar 1004 sobre 1, lógico, deu 1004 gramas por litro. Tá? Entendido como é que funciona? Super simples, sem segredo. Agora a gente vai começar a entrar em concentração comum. Bom, a concentração comum parece uma equação igualzinha à da densidade, mas não é. Apesar de você ter aqui, ó, massa sobre volume, tá vendo aqui? É M1. O que é M1 mesmo? M1 é a massa do soluto. Então significa que aqui só vai me interessar a massa do soluto para achar essa concentração, certo? E o volume, sim, continua sendo o volume total, tá? Mas o que é uma concentração? Só dá uma olhada nessas duas imagens aqui, ó. Eu tenho duas imagens de sucos de laranja. Olha aqui como o suco de laranja está mais escuro e aqui como esse suco de laranja aqui está mais ralinho, tá vendo? Dá até para você ver o copo aqui no fundo. O que mudou? Mudou, lógico, a concentração. Significa o quê? Que a quantidade de soluto que tem nessa primeira imagem é muito maior que a quantidade de soluto que tem nessa segunda imagem. Então, se eu tenho mais soluto, é lógico que eu tenho uma maior concentração. Se eu tenho menos soluto, eu tenho uma menor concentração. Então, isso a gente tem que ter bem claro em mente, certo? A concentração é a quantidade de soluto que está dissolvido em um determinado líquido, certo? No caso aqui seria água. Então, quanto mais suco de laranja eu tiver na água, maior a concentração que vai ser do meu suco, né, no caso, certo? E quanto menos sumo de laranja eu tiver, mais fraco vai ser o suco, não é mesmo? Geralmente, qual que é a unidade? A unidade geralmente é o gramas por litro. Mas, necessariamente, não é obrigatório ser em gramas por litro. Pode ser em gramas por ml, pode ser em gramas por centímetro cúbico, pode ser em quilos por litro, vários, mas geralmente expressa-se em gramas por litro, certo? Bom, algumas coisas a gente precisa ter em mente, certo? Algumas transformações de unidades para facilitar a nossa vida. A gente tem que saber que 1 tonelada são 1000 quilos, que 1 quilo são 1000 gramas, que 1 grama são 1000 miligramas. A gente tem que saber que 1 litro são 1000 ml, que 1 decímetro cúbico é 1 litro e que 1 centímetro cúbico é 1 ml. Essas relações aqui é bom vocês terem em mente, certo? Se vocês quiserem anotar, podem dar um print na tela e depois vocês anotam, certo? Mas é importante que vocês saibam isso daí. Bom, continuando, vamos fazer um exemplo. A presença de 3 vezes 10 a menos 3 gramas de etanol por mililitro de sangue em geral causa intoxicação. Considerando que o volume total de sangue de um adulto é da ordem de 7 litros aproximadamente, quantos gramas de etanol devem estar no sangue para causar intoxicação? Bom, então, primeiro eu preciso descobrir o que eu sei, né? E a primeira informação é o quê? 3 vezes 10 a menos 3 gramas de etanol por mililitro. E você sabe o que significa 3 vezes 10 a menos 3 gramas de etanol por mililitro? Se você for pensar, significa que em 1 mililitro, é ml, concorda comigo? Em 1 ml eu tenho 3 vezes 10 a menos 3 gramas. Certo? Isso que significa? Significa que isso daí é uma unidade composta, que eu estou contando que para cada 1 ml eu tenho 3 vezes 10 elevado a menos 3 gramas. Se eu tivesse 2 ml, eu teria 6 vezes 10 a menos 3 gramas, e assim sucessivamente, certo? Se é uma unidade composta, é lógico que é o quê? É a concentração, certo? Então, a minha concentração é de 3 vezes 10 a menos 3 gramas por ml. O que significa esse por ml? Para cada 1 ml.
certo? Então, eu tenho a concentração. E o volume? O volume está escrito, são 7 litros, certo? Mas, se a minha concentração está em ml, eu posso deixar em litro? Não, eu vou ter que transformar, certo? Todo mundo sabe que nem a gente viu no slide anterior, né? Que 1 litro são 1000 mililitros. Então, 7 litros, 7.000 mililitros. Só que eu vou colocar em notação científica, certo? Para quê? Para facilitar na hora da conta. Todo mundo sabe que 3 zeros é 10 elevado à terceira, não é isso? Então, ao invés de colocar 7.000, eu coloco 7 vezes 10 elevado ao cubo. Certo? O que eu faço agora? Lógico, vou achar a massa, certo? Para achar essa massa, vou colocar na equação. Então, eu substituo letra por número. No lugar da concentração, coloco 3 vezes 10 a menos 3, certo? Que é a concentração que eu quero. No lugar do volume, eu coloco 7 vezes 10 a terceira. E a massa é o que eu vou achar, certo? Substituir, olha só, no lugar do C, 3 vezes 10 a menos 3, no lugar do V, 7 vezes 10 ao cubo, e no lugar do M, deixei a letra M. O que eu faço agora? Passo para lá, está dividindo, vai para lá como? Multiplicando, não é isso? Então vai ficar 3 vezes 10 a menos 3, vezes 7, vezes 10 ao cubo, igual a massa do soluto. Dá para eu facilitar a minha conta? Lógico que dá. O que é 10 a menos 3 com 10 a terceira? Eu não posso cancelar os dois? É lógico que eu posso. Menos 3 com 3 não dá 0? 10 elevado a 0 é 1, então eu cancelo, não preciso nem perder tempo. Sobrou o quê? 3 vezes 7. 3 vezes 7, 21 gramas. Acabou o exercício, certo? Fácil demais, né? Certo? Por isso que é a concentração comum, porque é a concentração mais simples que tem. Segundo exemplo, calcule a concentração de uma amostra de soda cáustica com 35 gramas, que foi diluída em 400 ml de água. Determine a concentração em gramas por litro. Olha só a pegadinha aqui, ó. Gramas por litro, e aqui está em ml. Vai ter que fazer a transformação. Bom, então o que eu sei? Eu quero a concentração. Eu tenho o quê? A massa, que é 35 gramas. E qual que é o volume? 400 ml, que eu vou dividir por 1000, porque eu sei que eu tenho que transformar em litros, não é mesmo? Então, 400 dividido por 1000, 0,4. Fácil demais. O que eu faço? Jogo na formulinha, substituo. No lugar do M1 eu coloco 35 e no lugar do V eu coloco 0,4. Fazendo a divisão, acabou. 87,5 gramas por litro. Mais um. Qual o volume necessário para se diluir 60 gramas de ácido sulfúrico para uma concentração de 15 gramas por litro? Olha só que fácil. Então, o que eu tenho? Primeira coisa, eu quero volume. Olha lá, qual o volume, não é isso? O que mais que eu tenho? Massa, 60 gramas, e a concentração, 15 gramas por litro. Sei tudo? Jogo na fórmula, lógico. No lugar do C, coloco 15, no lugar do M, coloco 60, e o V deixa o que é, não é isso? Faço a inversão, olha só, passo o V para lá multiplicando, volto o 15 para cá dividindo, ficou volume igual a 60 dividido por 15, que deu 4 litros. Fácil demais, não é mesmo? Agora, eu vou passar uma listinha de exercício para vocês, certo? Que na próxima a gente continua. Espero que tenham gostado e boa sorte! Olá, aqui é o professor Ari e hoje a gente vai continuar com o estudo das concentrações. E agora a gente vai estudar a concentração em quantidade de matéria, ou molaridade. Olha lá o M esquisito no canto, que é o que a gente vai usar agora, certo? É uma relação entre quantidade de matéria do soluto, ou seja, o mol, e o volume da solução. Significa o quê? Significa que é bem semelhante que com a concentração comum, só que agora, ao invés de eu ter a massa de soluto, eu tenho a quantidade de mol do soluto, certo? Então é isso que eu vou ter que descobrir, certo? Mas antes disso, né, eu preciso definir. O N1 é o quê? É a quantidade de matérias em mol do soluto, que é o eminho sobre emão. O que é o eminho? O eminho você sabe o que é. O eminho é a massa do soluto. E o emão é a massa molar do soluto. Significa que para eu achar o N1, eu vou precisar usar o eminho e o emão, certo? Mas eu tenho uma equação, não tenho? Olha só. Concentração molar, ou seja, em quantidade de matéria, é igual a N1 sobre V, bem parecido com a outra concentração, certo? Só que esse N1 é eminho sobre emão. Então, ao invés da gente usar essa fórmula aqui, a gente começa a usar qual?
essa daqui. E aí, se você for ver, ela vai ser igualzinha à equação da concentração. Ó, não era M1 sobre V? Só que agora eu tenho a massa molar aqui. E vocês lembram que a massa molar eu sou obrigado a calcular. Lembra como é que calcula a massa molar? Certo? A gente já vai fazer uma revisãozinha só. Já. Só que a gente precisa lembrar que, nesse caso, sempre a unidade vai ter que ser o mol por litro. Então, se tiver em ml, você vai ter a obrigação de transformar. Certo? Então, quando eu tenho a concentração em quantidade de matéria, é um pouco mais difícil. Porque, além de eu saber a massa do soluto, o volume da solução, eu tenho que saber que substância que se trata para eu poder fazer o cálculo da massa molar. Tá certo? Então, vamos relembrar como é que a gente calcula a massa molar? Então, digamos que eu tenho aqui a glicose, ó, C6H12O6. Eu sei que o carbono é 12, o hidrogênio é 1 e o oxigênio é 16, porque esses valores eu pego na tabela periódica, não é isso? Então, como é que eu faço? O carbono não é 12? Então, eu vou fazer o quê? 12 vezes 6. Por quê? Porque eu tenho 6 carbonos. Então, o 12 do carbono vezes 6, porque ele aparece 6 vezes, mais. Por que mais? Toda vez que eu mudo de elemento químico, eu coloco o sinalzinho de mais. Então, saiu do C e foi para H, sinalzinho de mais. O H vale quanto? Não vale 1? Então, 1 vezes quanto? 12. Por quê? Porque ele aparece 12 vezes. Então, é 1 vezes 12. Mais, porque o sinal de mais, mudei de elemento químico de novo, não é isso? Então, foi para o oxigênio, só que o oxigênio é quanto? 16. 16 vezes quanto? 6, porque ele aparece 6 vezes na molécula. Daí eu multiplico 12 vezes 6, 1 vezes 12, 16 vezes 6, que deu 72 mais 12 mais 96, que deu num resultado de 180 gramas por mol. Lembraram como é que a gente calcula a massa molar? Não pode esquecer disso, porque vai ser importantíssimo para fazer os exercícios, tá? Então vamos lá num exemplo. Qual a concentração em quantidade de matéria de uma solução aquosa que, num volume de 800 ml, contém 19,6 gramas de ácido sulfúrico? Olha só quanta informação. Então, primeira coisa, né? Eu vou ter que ver o que eu tenho. O que eu sei? A massa é de 19,6 gramas. Está escrito aqui, ó, 19,6 gramas. É a massa do soluto. Ó, tá vendo? H2SO4 é o soluto. Volume, não é 800 ml? 800 ml é igual a 0,8 litros. Por quê? Porque eu tenho que transformar em litros. E se vocês lembram, para transformar em litro é só dividir por 1000. Certo? E por último, a massa molar do ácido sulfúrico, que é 98. Nossa, mas como é que é 98? O H não é 1? Olha aqui, ó, 1 vezes 2 dá 2. O enxofre não é 32, mas tem um enxofre só. 32 mais 2, 34. E o 16 não é o oxigênio? Quantos oxigênios que eu tenho? 4, certo? 4 vezes 16, 64 mais 34, 98. Simples assim. Eu não vou fazer de novo porque vocês já sabem fazer o cálculo de massa molar, certo? Agora a gente está fazendo o quê? Está fazendo o cálculo da concentração. E aí o que eu faço? Já que eu sei tudo, jogo na equação, né? Concentração molar, né? Concentração em quantidade de matéria é igual massa do soluto, que é o eminho, sobre o emão, que é a massa molar, pelo volume, certo? E aí eu substituo. No lugar do M1, eu coloco 19,6. No lugar do emão, que é a massa molar, eu coloco 98. E no lugar do volume, eu coloco 0,8. Fazendo essa conta na calculadora, vai dar 0,25 mols por litro. Fácil, né? Tranquilo. Vamos fazer mais um? O soro caseiro é recomendado para evitar a desidratação infantil. Consiste em uma solução aquosa de cloreto de sódio, NaCl, com 3,5 gramas por litro. E sacarose, C12H24O12, com 4 gramas por litro. Qual a concentração em mol por litro de cloreto de sódio nessa solução? Em seguida, calcule a concentração de sacarose. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer o primeiro cálculo e depois vocês fazem o segundo, certo? Para eu fazer o primeiro cálculo, quais são as informações que eu tenho? Bom, eu tenho primeiro a concentração, certo? Que é 3,5 gramas por litro. Significa o quê? Que em 1 litro eu tenho 3,5 gramas, sim ou não?
né? Ó, 3,5 gramas por litro. Então, significa que em 1 litro eu tenho 3,5 gramas, certo? Então, eu tenho a massa de 3,5 gramas, o volume que é de 1 litro e a massa molar do cloreto de sódio, porque eu falei que eu vou fazer esse aqui primeiro, não é isso? Que é 58,5. É só somar 23 com 35,5, né? Porque é um de cada, não é? Então, 23 com 35,5 deu 28,5. Sei todas as informações, eu vou achar o quê? A molaridade, não vou? Uso a formulinha, não é isso? Como é que eu faço? No lugar de M1 eu coloco 3,5, no lugar do Emão eu coloco 58,5 e no lugar do V eu coloco 1. Como é que ficou? 3,5 dividido por 58,5 vezes 1. Esquece um que não serve para nada, é só fazer a divisão. Quanto deu? 0,059 mol por litro. Certo? E aí vocês usam o mesmo raciocínio para achar o da sacarose. Tá bom? Certo? Bom, agora eu vou deixar alguns exercícios para vocês fazerem, certo? Eu vou passar bem lentamente aqui para que vocês possam dar um print na tela, né? Que dê tempo de dar um print para você poder fazer os exercícios, certo? Olha aqui, ó, mais alguns. Percebam que uma boa parte deles são de vestibular, tá certo? Olha só. Porque são exercícios bem interessantes para você treinar o cálculo de concentração por quantidade de matéria, tá? Bom, eu espero que tenham entendido direitinho como é que funciona, certo? E boas atividades para vocês. Olá, aqui é o professor Ari e hoje a gente vai continuar com mais uma aula sobre cálculos de concentrações e as concentrações que a gente vai estudar hoje são porcentagem em massa, ppm e ppb, certo? Nos nossos estudos de concentrações. Bom, primeiro vamos definir o que é cada um. Olha só, porcentagem em massa do soluto ou porcentagem em M1/M significa que a massa do soluto está sempre dissolvida em 100 gramas de solução. Certo? Então significa que se eu quero saber qual que é a porcentagem em massa de um soluto, eu vou ter que imaginar que eu sempre vou ter o quê? 100 gramas de solução, certo? E por quê? Porque 100 gramas é 100%. Então aí eu consigo fazer uma relação direta, né? Partes por milhão ou ppm, né? Partes por milhão ou ppm indicam para gente que a massa do soluto, certo? Sempre vai estar relacionada com 1 milhão de gramas. Olha só, 100% era 100 gramas. Partes por milhão é para 1 milhão de gramas de solução. Significa que o ppm equivale a 10 elevado à sexta, certo? Bom, como que eu posso explicar partes por milhão? Imagine que você esteja numa sala que você tenha 1 milhão de partículas, certo? De gás oxigênio. E nesse 1 milhão de partículas, você tem uma partículazinha de gás carbônico. Então, essa uma partículazinha de gás carbônico é uma parte em 1 milhão, ou seja, 1 ppm. Isso que significa partes por milhão. A quantidade que você tem do soluto dentro de 1 milhão de partículas de solvente, certo? É desse jeito que a gente tem que pensar. E o raciocínio é o mesmo para partes por bilhão. Só que, como é bilhão, ao invés de ser 10 à sexta, é 10 elevado à nona, não é isso? Mas como que eu posso visualizar isso? Olha só, eu tenho essa tabelinha aqui, eu fiz para vocês entenderem. Então, quando eu for montar os meus cálculos, eu tenho que saber que porcentagem em massa, o total que eu vou analisar do meu soluto, olha só, o referencial que eu estou colocando aqui do lado para vocês é sempre para o total da massa analisada. Então, o total da massa analisada em porcentagem em massa
é de 100%. O total de massa analisada em ppm é de 10 elevado à sexta. E o total de massa analisada em ppb é de 10 elevado à nona. É desse jeito que vai funcionar. Então, esses três valores aqui vão ser o meu referencial para massa total, certo? Vamos ver se a gente consegue entender num exercício? Olha só. Um copo de café com leite adoçado com 2 gramas de açúcar contém 50 centímetros cúbicos de líquido com densidade de 1 grama por centímetro cúbico. Calcule a massa total da mistura. Olha só! Olha só! Certo? Então, olha só, o líquido, ou seja, o copo de café com leite já adoçado tem 50 gramas de líquido com densidade de 1 grama por centímetro cúbico. Mas o que significa 1 grama por centímetro cúbico mesmo? Olha só, se a densidade é de 1 grama por centímetro cúbico, significa que em 1 centímetro cúbico eu tenho 1 grama, não é isso que significa? Então significa que se eu tiver 50 centímetros cúbicos, é óbvio que eu tenho 50 gramas. Então eu acabei de achar a minha massa total, concorda comigo? Ó, se 1 centímetro é 1 grama, 50 centímetros cúbicos só pode ser 50 gramas, né, gente? Então não tenho que ter sofrimento, achamos tranquilamente a massa total. E qual que é a porcentagem? Bom, o que eu sei? Eu preciso saber qual que é o total em massa. Então, o meu total é 50 gramas, não é? Que eu acabei de calcular. Se o meu 50 gramas é o total de massa, o total vai ser sempre quanto? 100%. Então, como é que fica? 50 gramas igual a 100%. Mas eu não tenho 50 gramas, eu tenho quanto? Olha aqui em cima, ó. Eu tenho 2 gramas de soluto. Então, 2 gramas de soluto só pode ser o quê? X. E aí o que a gente faz? Regrinha de 3, não é isso? Fica 50 vezes x igual a 2 vezes 100. Fazendo essa conta fácil demais, né? Vai ficar quanto? 200 dividido por 50, que deu 4%. Ó, percebam que eu fiz 2 vezes 100, que deu 200, e os 50 que estava multiplicando, eu passei para lá dividindo, hein? Não pode ter dúvida nisso, porque é matemática básica, né? Então, deu quanto? 4%. Vamos fazer mais um? Olha só. Em 50 quilos de carne de peixe, uma análise revelou a presença de 4 miligramas de mercúrio. Determine a concentração desse metal. Então, eu quero saber a concentração desses 4 miligramas de mercúrio, ou seja, quanto de mercúrio que eu tenho, certo? Nesses 50 quilos de peixe. O que eu preciso? Bom, primeiro, tem uma sugestão do exercício, né? Transforme os valores em grama. Então, como é que eu faço? Quanto que é 50 quilos? 50 quilos são quanto? 50 mil gramas, porque o quilo são 3 zeros, né? É só multiplicar por 1000, deu 50 mil gramas, ou 5 vezes 10 a quarta. Eu prefiro trabalhar em expoente, porque facilita depois na hora de fazer os cálculos. E 4 miligramas de mercúrio, que é 0,04 gramas, por quê? A gente sabe que 1 grama tem 1000 miligramas, então você precisa dividir por 1000, certo? E isso significa que vai ser 4 vezes 10 a menos 3 gramas, não é isso? Agora que eu sei quais são as massas que eu tenho em gramas, eu posso montar o exercício. Letra A, eu quero em porcentagem em massa. Como é que eu faço para calcular em porcentagem em massa? Primeiro eu tenho que saber o total. Qual é o meu total? Não são 50 quilos? Então, o meu 50 quilos é o total. Só que vocês sabem que a gente transformou 50 quilos em 5 vezes 10 elevado a menos 4. Então, se é o total é sempre quanto? 100%. Lembra daquela tabelinha? Aquela tabelinha é: o total é sempre 100%, o total é sempre 10 a sexta e o total é sempre 10 a nona, não é isso? Bom, aí o que eu faço? Monto a conta, né? 5 vezes 10 a quarta gramas é igual a 100%, mas eu não tenho 5 vezes 10 a quarta gramas. Quanto que eu tenho? Eu tenho 4 vezes 10 a menos 3 gramas, que é a quantidade do mercúrio, que vai ser o quê? X, que é a porcentagem que eu quero, não é isso? Vou fazer o quê? Regrinha de 3 de novo, vai ficar quanto? X vezes 5 vezes 10 a quarta, igual a 4 vezes 10 a menos 3, vezes 100, não é isso? Certo? Só fiz regrinha de 3, esse vezes esse vezes esse, não é isso? Agora o que eu faço? Vou começar a resolver. Olha só. Todo mundo consegue perceber que
olha só, o 100 é 10 ao quadrado, ó. Peguei o 100, coloquei aqui 10 ao quadrado, copiei o 4 vezes 10 a menos 3, copiei o 4 vezes 10 a menos 3, e o 5 vezes 10 a quarta que estava multiplicando, eu joguei para lá, dividindo, não é isso? Tá? Agora o que eu vou fazer? Eu vou resolver número com número, expoente com expoente, certo? Então como é que fica? Vou pegar aqui, ó, 4 dividido por 5, certo? Copiei. 10 a menos 3 com 10 ao quadrado, todo mundo concorda que é 10 a menos 1? Por quê? Quando eu tenho bases iguais, eu faço o quê? Copio a base e somo os expoentes. Quanto que é menos 3 mais 2? Menos 3 mais 2 é menos 1, certo? E copiei o 10 a menos 4. Agora eu resolvo, certo? Como é que fica? 4 e o 5 eu divido, vai dar 0,8. E agora o que eu faço com os expoentes? Copio a base de novo, certo? Copio a base de novo, só que agora, como é uma divisão, ao invés de fazer uma conta de mais, eu faço uma conta de menos. Então, como é que fica? 10 a menos 8, 0,8 vezes 10 a menos 4 com menos 1 dá menos 5, não é isso? Então, eu achei 0,8 vezes 10 a menos 5%. Só que isso não é notação científica, isso é potência de 10. Para eu transformar em notação científica, essa vírgula tem que mudar para cá, né? Porque não sei se vocês se lembram, sempre eu tenho que ter um número inteiro diferente de 0 antes da vírgula. Então eu vou ter que fazer a vírgula se mudar uma casa para a direita, não é isso? Fazendo isso, o que acontece? 8 vezes 10 elevado a menos 6%. Tá certo? Achei a porcentagem de massa de mercúrio em 50 quilos de peixe, certo? Agora eu vou fazer o mesmo raciocínio para partes por milhão e partes por bilhão. O que eu tenho que lembrar? Que sempre a massa total é o ppm e sempre a massa total é o ppb, certo? Então, olha só, 5 vezes 10 elevado a quarta gramas é a massa total. Portanto, é 10 elevado a sexta ppm. Olha só como é que ficou então. 5 vezes 10 a quarta gramas igual a 10 ppm. Mas eu não tenho 5 vezes 10 a quarta, eu tenho quanto mesmo? 4 vezes 10 a menos 3 gramas, igual a x. Vocês perceberam que é exatamente o mesmo raciocínio, certo? Que o outro, só que aqui eu tinha 100%, agora não, eu tenho 10 elevado a sexta ppm. O restante é tudo igual. O que eu faço de novo? Regrinha de 3... x vezes 5 vezes 10 a quarta igual a 4 vezes 10 a menos 3 vezes 6, porque ó, multipliquei isso daqui, não é isso? Agora eu vou fazer o quê? Resolver as continhas, não é isso? Olha só, de novo, eu peguei o 5 vezes 10 a quarta, passei dividindo, resolvi 10 a menos 3 com 10 a sexta, lembra que era uma conta de mais? Menos 3 com mais 6, 3 positivo, não é isso? E agora o que eu resolvo? Número com número, expoente com expoente. Vai ficar quanto? 4 dividido por 5, 0,8. E os expoentes, copio a base, certo? Copio 10, que é a base, e subtraio os expoentes. 3 com menos 4 só pode dar menos 1. De novo, aqui eu não posso deixar se não for em notação científica. E como o expoente ali é muito pequenininho, é só eu resolver, né? Então deu quanto? 0,08 ppm, certo? Porque 10 elevado a menos 1 é a mesma coisa que dividir por 10, né? Então deu 0,08 ppm. Vamos fazer o raciocínio para partes por bilhão também? Olha só. Mesma coisa, os 50 quilos, lembra dos 50 quilos, que são 5 vezes 10 elevado a quarta gramas? É o total. Se é o total, 10 elevado a 9, certo? ppb. O que é isso? Isso é o que eu tenho? Não. De novo, o que eu tenho é 4 vezes 10 a menos 3. 4 vezes 10 a menos 3 é o x. Por quê? Eu quero descobrir a parte por bilhão que ele corresponde, não é isso? O que eu vou fazer de novo? Regrinha de 3, multipliquei e ficou x vezes 5 vezes 10 a quarta igual a 4 vezes 10 a menos 3 vezes 10 a nona. Vou resolver de novo, olha só. Copio o x, passei o 5 vezes 10 a quarta dividindo de novo. Resolvi menos 3 com mais 9 igual a mais 6, não é isso? O que eu faço agora? Divido número com número, expoente com expoente. Vai ficar quanto? Olha só. 4 dividido por 5, 0,8. 10 a sexta com 10 a quarta, conta de menos. 6 menos 4, 2, não é isso? Então deu 0,2 vezes 10 ao quadrado. De novo, como o expoente é pequenininho, eu posso resolver. Todo mundo sabe que 10 quadrado é 100, então é a mesma coisa que fazer 0,8 vezes 100, que deu
80 ppb. Então eu espero que vocês tenham entendido direitinho como que eu faço e como que é o raciocínio. Basta você saber qual que é o total que você tem e esse total sempre você fazer a correspondência ou com 100, ou com 10 à sexta, ou com 10 à nona. Vamos lá, mais um exemplo. O vinagre, em média, possui porcentagem em massa de ácido acético de 3%. Qual a massa desse ácido em 1 litro de vinagre com massa de 1000 gramas? Olha só, agora eu tenho algumas diferenças, certo? Mas qual que é a minha massa total? Ué, a massa total é os próprios 1000 gramas, não é isso? Se eu quero porcentagem em massa, 1000 gramas é 100%. Então, olha só, 1000 gramas não é 100%. Só que eu não tenho a massa agora, eu tenho quanto? 3%. Então, 3% vai ser igual a quanto? X. Lembrem-se que porcentagem embaixo de porcentagem e massa embaixo de massa, não é mesmo? Como que eu resolvo isso? Olha, se você consegue visualizar, você percebe uma coisa bem interessante aqui. Ó. Olha o que está acontecendo aqui. Ó. Daqui para cá é vezes 10, não é isso? Se daqui para cá é vezes 10, daqui para cá tem que ser quanto? Vezes 10 também. Então, para eu achar o x é só fazer o quê? 3 vezes 10. 3 vezes 10 é o quê? 30 gramas. Ó, brincadeira de criança. Dá para fazer com uma facilidade tremenda um exercício desse. Tá? Se você souber o quê? Sempre a relação principal. Ó. O total. Se você sabe qual é o total, você consegue resolver. Tá certo? Mais um. A água dura não é potável porque contém excessos de sais de cálcio e magnésio. O limite aceitável desses sais na água potável é de 120 ppm. Nesse limite, qual é a massa de sais de cálcio e magnésio em 1 litro de água? E agora? De novo, qual que é a massa total? Está falando em 120 ppm e 1 litro de água. Cadê a massa? Ué, ppm você sabe que não é massa. Mas o litro, você sabe que ó, a densidade da água não é 1 grama por centímetro cúbico. O que significa isso? Que esse 1 litro de água é o total, não é isso? E o total é 10 elevado a sexta ppm, certo? Mas a gente sabe que 1 quilo é 1 litro, não sabe? Então significa que eu tenho 1000 gramas, certo? Então 1000 gramas é o 10 elevado à sexta. Concordam comigo? Por quê? Porque eu sei que 1 litro é 1 quilo, e 1 quilo são 1000 gramas. Agora eu sei qual que é a minha massa total e a minha relação. Daí é só pegar o valor de 120 ppm, colocar lá embaixo e achar o x. Lembre-se, ppm embaixo de ppm, grama embaixo de grama. Regrinha de 3, não é isso? Que eu vou fazer? Como é que fica? X vezes 10 à sexta igual a 120 vezes 1000. Quanto que deu? Passei o 10 à sexta dividindo, multipliquei o 120 vezes 1000, deu 120 mil, não é isso? O que eu faço agora? Vamos dar uma melhoradinha para vocês enxergarem melhor? 10 elevado à sexta não são 10 seguido de 6 zeros? O que eu posso fazer para facilitar? Corto esses 4 zeros com esses 4 zeros, não corto? O que sobrou? 12 dividido por 100. 12 dividido por 100, fácil demais, 0,12 gramas. Também não tem sofrimento nenhum. Depois que você percebeu alguns macetes, que nem o total é sempre o 100%, o 10 à sexta ou o 10 à nona, e que sempre 1 litro é 1 quilo, nossa, você vai embora tranquilamente. Tá certo? Entendido? Agora eu deixo aqui alguns exercícios para vocês, certo? Dá para vocês brincarem à vontade com essas atividades, certo? Dá um print aí na tela para você poder fazer com calma em casa aí, sem problema nenhum. Vou passar mais alguns, olha só, olha que alegria. Então, agora dá para vocês se divertirem bastante com esses 10 exercícios, certo? Então, espero que tenham gostado e até a próxima. Tchau!